Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa segunda correção de prova, tá? Lembrando que a ideia é você pegar a prova que está aqui no link de descrição do vídeo, resolver sozinho as questões da prova inteira de português e depois vir aqui corrigir. Carol, não tem como eu imprimir essa prova. De boa, faz no computador, anota as respostas, depois vem aqui e corrige comigo para você tentar entender por que que acertou, por que que errou tal questão e assim tentar um resultado melhor na prova da SEDUC. Então, estou compartilhando com vocês aqui a tela. Hoje a gente vai resolver uma prova de nível superior, tá? Tá escrito bem aqui, ó, prova de pedagogo, né, da Prefeitura de Jaru, feita pela IBAD, então bem aí próximo do que provavelmente vai vir para a prova da SEDUC, beleza? Questão 1. Avalie as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Item 1. Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial. Pessoal, coesão, aqui é a primeira informação. Coesão, muita gente nem conhece a palavra, nem sabe o que significa e acaba achando que é uma coisa ruim, tá? Na verdade, a coesão é algo essencial para um bom texto, tá? Então, toda vez que falar de coesão, de elemento coesivo, de um texto coeso, você vai associar que é uma coisa boa, porque é uma forma de deixar o teu texto bem escrito. Coesão, pessoal, tem a ver com a escrita, com saber utilizar as palavras, conectar as ideias através das palavras, e isso influencia diretamente, ó, na organização das ideias de forma lógica e sequencial. Em todo texto, a coesão é fundamental, principalmente se a gente está falando, ó, de um e-mail formal. Um e-mail formal vai ser um e-mail mais sério, vai estar trazendo alguma informação relevante. E aí, justamente por esse caráter mais sério, é que é mais importante ainda a gente ter cuidado com escrever esse texto, tá? Então, é claro que um e-mail formal que quer transmitir informações, que é um texto mais sério, precisa ter coesão. E a coesão, ela faz justamente isso. Ela organiza a escrita do texto, ela conecta as ideias, ela tem a ver com uma boa escrita. Então, aqui, ó, verdadeiro. Item 2. No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história. De novo, o que é coesão? Tem a ver com um texto bem escrito, tem a ver com palavras fazerem referências a outras palavras, tem a ver com saber utilizar conectivos para retomar ideias. Isso é coesão. Quem teve aula comigo, eu sempre falo nas aulas, quem são os principais elementos coesivos que nós temos na língua portuguesa? Principalmente os pronomes, pessoal, porque eles evitam que o texto fique repetitivo toda hora. Eles favorecem que a gente retome algo que foi dito antes. É para isso que serve o pronome. Por isso que eles são os principais elementos coesivos. E quando a gente fala conectivo, ó, a própria palavra já está falando, conectivo, conexão. Então, ele serve justamente para conectar essas partes entre essas partes do texto, tá? Então, essa afirmativa aqui também, ó, verdadeira, tá? Item 3. Quando um texto é coerente, aqui mudou totalmente. Pessoal, a coesão, igual eu falei, vou pôr aqui de vermelho também, tá? Ó, pode até anotar no teu caderno. A coesão tem a ver com escrita. Então, é eu saber
organizar as ideias, retomar através da escrita, através da utilização de conectivo, de pronomes, de outras palavras, tá? Tem a ver com escrita. A coerência tem a ver com ideia, tem a ver com sentido, tem a ver com lógica, tá? Então, a coerência tem a ver com a ideia que você está pregando ali. O teu texto ele pode ser super bem escrito, mas ele pode ser incoerente. Ele pode não fazer sentido. A informação que ele traz pode estar toda contraditória. Entendeu? Então, não são sinônimos. Primeira coisa que tu tem que ter na cabeça é isso. Uma coisa é coesão, outra coisa é coerência. Coesão tem a ver com a utilização de palavras, estruturação do texto, retomada de ideias. Coerência tem a ver com o sentido, com a informação que está ali. Eu posso ter um texto super bem escrito, ou seja, um texto coeso, mas aquela ideia que está ali no meu texto pode ser totalmente incoerente, pode não fazer sentido nenhum, tá? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão. E aí, pessoal, certo ou errado? Eu acabei de falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um texto pode ser coeso e não ter coerência nenhuma, e o contrário também. Ele pode ser coerente e não ter coesão, porque são coisas diferentes, tá? Então, ao mesmo tempo que pode ter um e pode ter outro, não significa, portanto, que se é coeso vai ser coerente. Não, são coisas diferentes. Aqui você já marca como falso. Ó, só para finalizar, né? Pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão. Negativo, negativo, negativo. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito aqui, letra C, tá? Toma nota e decora. A questão 2, pessoal, foi anulada. Ela trazia ortografia, tá? Eu não vou ficar aqui focando nela, mas se você quiser, depois é bom colocar cada palavrinha dessa no Google e ver a maneira correta de escrita delas só para desencargo de consciência. Principalmente exceção, né? Que vira e mexe está caindo aí e o pessoal nunca consegue acertar. Questão 3. Considere essas seguintes frases. E aí ele traz a lacuna, né? E a gente tem que saber com o que vai ser preenchido, ó. A lacuna 1, a lacuna 2 e a lacuna 3 aqui, né? Aí a gente vem aqui para as opções, ó. Primeira opção, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, bastante. Segunda, bastante, bastantes, fazem ou faz, né? Vamos preencher para a gente aprender. No universo criativo da agricultura, ela, mesmo, mesma, como é que é, Carol? Gente, aqui é o seguinte, a palavra mesmo e próprio são pronomes, tá? E por serem pronomes, significa que eles flexionam. Então, mesmo é masculino singular, pode se transformar em mesma, pode se transformar em mesmos, pode se transformar em mesmas. A mesma coisa acontece com próprio, que pode ser própria, pode ser próprios e pode ser próprias, tá? Carol, como é que eu vou saber qual dessas opções utilizar? A gente tem que olhar para a palavra com quem o pronome está concordando. Muitas vezes vai ser outro pronome ou outras vezes vai ser um nome substantivo, tá? Nesse caso, ó, o pronome está concordando com quem? Aqui o espacinho está se referindo a esse outro pronome aqui. Ela. Ela, pessoal. Ela é um pronome o quê? Singular. Opa, primeiro vamos lá. Feminino. Singular. Então, eu tenho que procurar aqui nas opções o pronome que represente o feminino singular também.
Mesmo é masculino singular. Mesma é feminino singular. Tá vendo aqui, ó? Concordância é isso. É eu concordar o gênero, ou seja, os dois no feminino e o número, os dois no singular. Então, o único pronome que caberia aqui, ó, ela mesma, tá? E se fosse aqui de baixo, pessoal, qual seria? Própria, porque é o pronome que representa também o feminino singular. Carol, e se aqui no lugar do ela fosse Joana? Joana é uma palavra feminina singular. Carol, e se fosse elas? Aí já seria plural. Olha aqui, ó. Elas, eu teria que utilizar os mesmas. Eu teria que utilizar próprias. Tranquilo? Então, aqui para o nosso primeiro quadradinho, a resposta que a gente tem é ela mesma, tá? A gente vem aqui, ó. Opção 1, mesma. Opção 2, mesma. Agora, olha a letra C. Mesmo, tá fora. Letra D, mesmo, tá fora. Letra E, mesmo, tá fora. Numa lapada só, eu eliminei 3 alternativas de uma vez. Fiquei só entre a letra A e a letra B, tá? Vamos ver as outras. Você sabia que eles têm, e aí, bastante ou bastantes? Pessoal, bastante e bastantes. Como é que a gente faz, Carol? Simples, eu vou fazer a troca pelo muito, tá? Então, se eu utilizo muito, é porque eu vou escrever bastante. Se eu utilizo muitos, é porque eu vou escrever bastantes, tá? Então, ó, você sabia que eles têm muito bens ou eles têm muitos bens? Eles têm muitos, né? Muitos bens. Então, ó, se eu coloquei muitos lá e fez sentido, significa que a forma correta é eu escrever bastantes. Lembrando que quando a grafia, quando a palavra dá essa ideia de múltiplos para a gente, é porque a classe gramatical da palavra vai ser pronome, né? Então, quando eu falo assim, ó, muitos bens, vários bens, significa que a classe gramatical aí da palavra bastantes é pronome, beleza? Então, ó, vamos procurar lá a opção que tem a alternativa bastantes. Você vem, ó. Letra A, bastantes. Letra B, bastante. Já eliminaria aqui e você ficaria com o gabarito letra A. Vamos ver só o último para vocês aprenderem, né? Item 3. Geladeira, freezer e micro-ondas fazem, né, pessoal? Fazem. Vou até escrever aqui. Porque fazem e não faz. Lembrando que fazem é plural e faz é singular. Porque aqui, gente, eu tenho, ó, um item, 2 itens, 3 itens juntos numa ideia de soma. Então, é plural aí e o verbo obrigatoriamente vem para o plural junto. É como se eu pudesse pegar esses 3 itens aqui e substituir por um pronome. Sabe qual o pronome que encaixaria aqui? Pronome eles. Então, geladeira, freezer e micro-ondas fazem. Eles fazem, tá? Plural, plural, concordância bonitinho. Tudo certinho, alternativa A como gabarito. Vamos embora. Questão 4. Assinale a alternativa que o uso de ponto e vírgula está corretamente empregado. Galera, primeira coisa aqui, ponto e vírgula, geralmente a gente utiliza para separar informações que não são conectadas, tá? Então, eu tenho uma informação A
e eu tenho informação B. Elas não têm relação uma com a outra. Isso eu estou explicando de uma maneira bem acessível para ti, tá? Então, informação 1, informação 2, elas não têm conexão, elas não têm continuidade, são informações isoladas. Aí eu uso ponto e vírgula. Vamos ver a letra A? Ó, o aluno realizou a pesquisa bibliográfica, no entanto, não encontrou referências relevantes para o trabalho. Vocês acham que aqui a gente tem informações isoladas ou a gente tem informações que têm a ver uma com a outra? A primeira informação, a gente fala que o aluno realizou a pesquisa bibliográfica. Na segunda informação, a gente fala que não encontrou referências relevantes para o trabalho. Quem não encontrou? O aluno. Então, aí, pessoal, a gente tem informações conectadas, tá? A segunda informação, que está de verde, ela é uma sequência do que foi afirmado antes de azul, tá? Como são informações conectadas que têm a ver uma com a outra, que é continuidade de informação, a gente não separa com ponto e vírgula, a gente separa só com vírgula, tá? O aluno realizou a pesquisa bibliográfica, no entanto, não encontrou referências relevantes para o trabalho. Pronto, só isso aí, tá? A gente elimina essa daqui então, porque não é ponto e vírgula, é vírgula. Agora, olha a letra B. A paçoca tem sabor de infância. Essa aqui é a nossa primeira informação. Marquei. Olha a segunda informação. O bolo tem cheiro de casa de vó. O que vocês acham aqui? São informações conectadas ou informações avulsas? Pessoal, na primeira informação fala da paçoca. E na segunda informação fala do bolo. Não tem nenhuma relação de continuidade aí. Eu tenho uma informação sobre paçoca, tenho uma informação sobre o bolo, ou seja, estão separados, tá? São informações independentes, elas não se conectam, elas não têm sequência. Aqui sim, pessoal, como são informações que não dependem uma da outra, que não tem sequência, não tem nada, aqui sim, ó, eu separo com ponto e vírgula. Então, aqui está o nosso gabarito, tá? Vamos ver as outras alternativas para a gente entender? Vou sair para comprar 3 coisas: caneta, lápis e borracha. Galera, toda vez que eu tiver um esclarecimento ou explicação, ó, esclarecimento ou explicação de algo dito antes, né? Eu vou utilizar 2 pontos, tá bom? É justamente o caso da letra C, ó. Tô apagando aqui e vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Por que 2 pontos aí, galera? Veja aí comigo. Vou sair para comprar 3 coisas. Aí eu coloco os 2 pontos para eu explicar quais são essas 3 coisas. Ó, vou comprar 3 coisas: caneta, lápis e borracha. Eu expliquei, eu esclareci quais são as 3 coisas que eu vou comprar. Por isso que é obrigatório os 2 pontos nesse caso aí. A mesma coisa, gente, acontece aqui, ó, na letra E, né? Janete disse: preciso de um tempo para pensar. Quando eu falo Janete disse e coloco a fala de Janete, eu estou esclarecendo exatamente o que Janete disse, né? Aqui a gente tem uma fala direta dela, obrigatório o uso de 2 pontos. Letra D. O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano, além de projeções para o próximo período. E aí, são informações conectadas ou informações sequenciais? Ó, o relatório, ele apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano e ele apresenta também projeções para o próximo período. Tá vendo como são informações sequenciais? Por serem sequenciais, elas não podem estar isoladas por ponto e vírgula.
O correto aqui, então, seria, ó, vírgula, tá? Então, na questão 4, gabarito letra B. Vamos embora. Questão 5. Considere o exceto abaixo. O cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada. Tem que ter estudado figura de linguagem para saber. Eu volto para cá e procuro entender o que aconteceu aqui e qual figura de linguagem que aconteceu. Eu não sei, Carol, o que é cipreste, eu não faço ideia, nunca ouvi falar, nem eu. Mas olha, quando eu continuo lendo a frase, lê com calma. O cipreste inclina-se em fina reverência. O que é inclinar em fina reverência? Isso aqui, né? Como se fosse um súdito, né? Saudando a rainha, né? E as margaridas estremecem sobressaltadas. Margaridas, pessoal, o que é? Margaridas, tu sabe. Margaridas é uma flor, é uma rosa, né? Aí eu quero te perguntar o seguinte: tem como uma rosa estremecer sobressaltada? Eu entendo que está falando de rosa ali. Provavelmente aqui é algo nesse sentido, tá? Tem como uma margarida estremecer sobressaltada como se estivesse ali nervosa porque o cipreste inclinou? Não tem como. O que aconteceu aqui, pessoal? Atribuiu uma característica de pessoas, de humano, a algo que não é humano. Porque cipreste e margarida não são humanos. Mas quando fala que eles se inclinam e que elas estremecem, só quem faz isso são os seres humanos. Tem uma figura de linguagem que é responsável por atribuir característica humana a quem não é humano, né? Se chama, ó, personificação. É uma das preferidas da IBAD, é importante que você aprenda. A palavra personificação vem justamente da palavra persona, que significa pessoa, tá? Então, o que a personificação faz, galera? Você vai lembrar. Ó, característica humana. Ele personifica, ele transforma aquilo que não é pessoa em pessoa. Por que ele faz isso? Porque ele deu uma característica que só nós humanos temos para algo que não é humano, tá? Carol, mas eu olhei aí e não tem a palavra personificação nas opções. É porque a palavra personificação, ela tem dois nomes. Pode aparecer tanto personificação como essa palavra aqui para ti, ó. Prosopopeia, tá? Então, falou de prosopopeia, falou de personificação, tá falando da mesma coisa, tá falando dessa figura de linguagem que atribui característica humana para algo que não é humano. Então, aqui o nosso gabarito, ó, letra C, tá bom? Questão 6. Considere a seta abaixo. Aí traz um pedacinho de texto pra gente, né? Ó, podemos afirmar que o texto se trata de uma narração, descrição, argumentação, citação e análise. Eu tenho que identificar o que a gente tem aqui. Vamos ler já e se ligar no que é esse texto. Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Gente, na primeira linha já te deu uma dica de lavada. Quando a gente estuda tipologia textual, a gente aprende que o texto descritivo ele é marcado por característica, né? Porque para descrever, o que é descrever? Não é dizer como algo é. Para descrever, ele tem que dizer como algo é, ele tem que dar característica. E qual é a palavra que apresenta característica na gramática para gente? Adjetivo.
Então, o texto descritivo, ele vai ser muito marcado, ó, pela presença de adjetivos, tá? Então, ó, pequena cidade, casas coloridas, ruas estreitas, tá? Vamos continuar lendo, ó. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam o jardim. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte. Eu também gosto de tratar o texto descritivo ou a descrição como se fosse um quadro de pintura. Tu vai lendo e tu consegue ir imaginando na tua cabeça aquela cena, porque ela te dá tanto detalhe, tanta característica que tu consegue ir construindo no teu imaginário aquela cena, aquele retrato do que está sendo dito, tá? Então aqui, pessoal, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma descrição, tá? 7. Acerca da concordância verbal e concordância nominal, julgue as frases abaixo. Precisa-se de assistentes administrativos. Pessoal, aqui, para tu decorar, tá? Precisa-se de. Necessita-se de. Galera, sempre vai ser dessa forma aqui, tá? Não interessa o que vem à frente, se tá singular ou plural, vai ser sempre assim. Precisa ser de, necessita ser de. Não existe plural para essas expressões aí. Precisam ser, necessitam ser de, tá errado. O certo é sempre isso aqui. Então, decora e leva para tuas provas. Então, aqui, ó, o item 1 tá correto. Precisa ser de assistentes administrativos, tá? Item 2. Haviam 5 pessoas esperando na fila. Verbo haver. Uma regra básica, né? Não tem como eu estar me aprofundando muito aqui, mas eu vou colocar haver quando for no sentido de existir, singular, tá? Então, é outra regrinha básica aqui pra gente. Haver, quando for no sentido de existir, no sentido de existir significa sendo sinônimo de existir. Ele fica no singular. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, e as bancas querem testar se tu sabe essa regra, tá? Eu vou olhar para o verbo haver, aí, haviam, e eu vou me perguntar, esse verbo haver, ele está no sentido de existir? Ele pode ser substituído pelo verbo existir? Ó, haviam 5 pessoas esperando na fila. Existiam 5 pessoas esperando na fila. Pode ser substituído? Pode, né, pessoal? Tranquilamente, né? Tranquilamente, fez sentido direitinho, tá bonitinho aí. Então, se, olha aqui pro que eu anotei. Se ele é sinônimo de existir, se eu troquei ele pelo existir e ficou beleza, significa que o verbo haver, gente, obrigatoriamente fica no singular, tá? Então, tu olha para cá, ó, ele tá no singular ou no plural? Ele tá no plural, né? O M aqui, haviam, é marca de plural. O certo seria ficar no singular. Havia 5 pessoas esperando na fila, tá? Então, aqui, ó, tá errada. Item 3. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado. Aqui, ó, pode ser duas coisas. Quem é que está bem passado? A gente tem que se perguntar. É a picanha? É a picanha? Porque se for a picanha, pessoal, ó, picanha bem passada.
dá, né? Por quê? Porque picanha é uma palavra, ó, feminina. Então, bem passada é como ela está. Essa palavra obrigatoriamente deveria concordar com picanha. Picanha, bem passada, seria uma primeira opção. O passada concordar com picanha. Mas pode ser também, galera, que a pessoa que escreveu isso esteja falando que quer o frango e a picanha, os dois bem passados. Aí tu vem, ó, frango é uma palavra masculina. A gente fala o frango, correto? E picanha, feminino. Quando eu tenho uma palavra masculina e uma feminino, a concordância se dá no masculino, tá? A concordância se dá no masculino. Outra coisa, eu tenho dois itens, então não é singular, é plural. Vamos escrever aqui como é que ficaria? Ó, frango, como se eu falasse assim, ó, o frango e a picanha bem o que, pessoal? Bem passados. Coloquei no plural porque são dois e coloquei no masculino porque quando eu tenho masculino e feminino nesse tipo de construção, o masculino impera. É como se eu pegasse essas duas palavras e substituísse pelo pronome eles. Quando eu falo eles, cabe para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Agora, se eu falo elas, só serve para o feminino. A língua portuguesa machista também, né? Então, eles bem passados, tá? Então, esse meu terceiro item também está errado. Aqui a gente só tem o 1 como certo, só a letra E como gabarito. Questão 8. Selecione a opção em que a mesóclise está empregada. Gente, mesóclise é um tipo de colocação pronominal, tá? Quando eu falo de colocação pronominal, eu tenho que saber dos pronomes que eu estou falando, que é aquilo que eu já falei. Imagina um chutão no meio do ovo do cara. Meter-se, lhe, nos, ovos e variantes. Mas o básico é isso aqui, tá? Mesóclise, a própria palavra já te dá ideia, ó. Mesóclise me dá ideia de meio, tá? Então, a mesóclise é quando um desses pronomes aqui vai aparecer no meio do verbo. Gente, quando eu falo meio, é meio mesmo. Eu vou ter uma parte do verbo, tô desenhando aí para vocês, tá? Eu vou ter o hífen, aí eu vou ter o pronome aqui no meio, aí eu vou ter o hífen de novo e eu vou ter o final do verbo. Então, a mesóclise ela é construída dessa forma aqui. Olha só, dois hífens, né? Para conectar a parte inicial e final do verbo que foi separado pelo pronome. Então, quando a gente olha aqui para as alternativas, ó, entregar-lo-me, ó, tá vendo? Ó, pode ser que seja mesóclise. Ó, vir-me-a. Pode ser que seja mesóclise. Agora, olha aqui, ó. Concluir-me. Aqui, pessoal, tu já bate o olho e tu sabe que não é mesóclise. Por quê? Você tem o verbo e você tem o pronome no final dele. Então, aí não tá no meio do verbo. Igual aqui poderia ser. Aí tu já elimina de olho essa letra C, tá? Olha a letra E, a mesma coisa, ó. Envolver é o verbo, no final dele eu tenho
o pronome. Então, não é mesóclise, porque para ser mesóclise precisaria estar no meio, né, pessoal? No meio. Joga fora. Olha a letra D. Verbo, né? Pronome, final do verbo. Final do verbo. Mesóclise, pessoal, é uma colocação pronominal que só vai acontecer com os tempos futuros, tá? E os tempos futuros, eles terminam na terminação rei, ria. Ó, tempos futuros terminam na terminação rei, ria. Tá? Ponto-chave isso daqui. Rei, ria. Dos verbos que a gente tem aqui, o que está no futuro, ó, encontrar-nos-emos. Vamos trabalhar isso aqui para vocês verem? Ó, encontrar-nos-emos. É isso? Exatamente. Tá? Como é que eu sei quem é o verbo e quem é o pronome? O verbo é esse aqui, ó. E o pronome está aqui no meio dele, separado pelos hífens. Então, se eu tiro esse pronome aqui do meio, olha só como é que fica o verbo aí, ó. Vou apagar e tu vê. Pronto. Fica encontraremos. Olha aqui, ó. O que eu te falei ali do tempo futuro. Reiria, encontraremos, tá? Devolvi o pronome. Pronto, resolvido, tá? Então, aqui, como gabarito, a gente tem a letra D. Sempre que eu for colocar um pronome no meio do verbo, eu separo justamente aqui, ó. No finalzinho do R aí, coloco o pronome e termino o verbo. Sempre assim, tá? Questão 9. Na frase, Maria passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro. Identifique o objeto direto. Vamos fazer uma análise sintática rapidinho? Só para a gente dar uma calibrada. Mariana passeou pelo shopping o dia todo. E aí a gente tem o outro verbo, né? Que é falar assim, ó. Mariana só comprou um livro. Separei, tá? Por quê, pessoal? Ó, aqui a gente tem um verbo, ou seja, a gente tem uma oração. Aqui a gente tem outro verbo, a gente tem outra oração, tá? Quem conecta essas duas orações é a conjunção aditiva e. Então, na verdade, as informações são essas aqui, ó. Mariana passeou pelo shopping o dia todo, Mariana só comprou um livro, tá? Para eu identificar sujeito, eu marco o verbo e pergunto quem, né? Quem passeou pelo shopping? Mariana. Então, Mariana é o meu sujeito, sujeito simples, né? Mariana só comprou um livro. Quem só comprou um livro? Mariana, a mesma coisa. A gente tem o mesmo sujeito, né? Para as duas orações. Para eu achar o meu objeto direto, gente, na maioria das vezes eu vou perguntar, ó, objeto direto, na maioria das vezes eu vou perguntar o que para o verbo, tá? Então presta atenção aqui comigo. Eu vou olhar para o verbo passeou, vou falar assim: passeou o quê? Faz sentido, galera? Não faz sentido. Agora olha a diferença de eu olhar para o verbo comprar e falar assim, ó, comprou o quê? Me responde tu. Mariana só comprou um livro. Aí eu olho para o verbo, né? Olho para o verbo porque eu quero descobrir o objeto direto e eu pergunto o quê? Mariana comprou o quê? Qual é a resposta? Mariana comprou um livro. Aqui, pessoal, eu tenho o meu objeto direto, tá? Olha aí o nosso gabarito na tela, gabarito letra
A. E a última questão de crase, quer saber a alternativa correta. Vocês estão vendo que é a segunda prova e a segunda prova que cai crase. Então, é interessante ter as crases, as regras de crase na ponta da língua, né? Não estou disposto a falar. Vocês chegaram a um veredito. As testemunhas compareceram perante a delegacia. Ela entregou a carta a Vossa Senhoria. Esse vestido está à moda de Paris. Aí eu começo a eliminar pelas regras de proibição de crase, tá, pessoal? Aqui na letra A, está eliminado porque eu não posso pôr crase antes de verbo. E falar é verbo, tá? Vocês chegaram a um veredito. Olha aqui, ó. Um artigo indefinido. Não vai crase aí, pessoal, tá? Não vai crase. As testemunhas compareceram perante a delegacia. Delegacia, palavra feminina, tudo bonitinho. Carol, pode ser? Pode ser. A gente deixa quieto e vai para as outras, tá? Letra D. Ela entregou a carta à Vossa Senhoria. Pessoal, erro básico da galera, né? A gente sempre fala, mas a galera não decora. Vossa Senhoria é pronome de tratamento. Antes de pronome, pessoal, não vai crase. Os únicos pronomes que aceitam crase é senhora e senhorita, tá? Únicos, tá? A senhora e senhorita. Nos demais casos de pronome, não levam crase antes aqui, tá? De forma nenhuma. Então, ele, ela, se fosse aqui, ó, não teria crase, por isso que tá fora. Esse vestido está à moda de Paris. E aí, pessoal, qual que tá certo? Gente, aqui a gente tem outro caso proibitivo, tá? Perante é uma... Opa, já estava escrevendo errado. Perante é uma preposição. E depois de preposição, não vai crase, tá? Então, quem são preposições, ó? Perante, contra, para, são as principais. Se na frente delas tiver o azinho, significa que esse a, perante a, contra a, para a, não é craseado, tá? Não é craseado. Então, aqui, ó, seria sem crase. Gabarito correto, letra E. Esse vestido está à moda de Paris. Toda vez que aparecer escrito à moda de, nesse sentido de que algo está seguindo uma moda, vai ser craseado, tá bom? E aí a gente encerrou nossa segunda correção de prova. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Curte, compartilha, manda para os amigos, marca grupo de estudo, chama a galera para estudar junto, aprende as regras, memoriza e comenta aqui, deixa o seu comentário, o que a gente pode melhorar, o que te ajudou. Eu sou extremamente aberta a tudo que vocês têm a contribuir no canal. Estou aqui suando de calor nesse calor porto-velhense, mas muito feliz por a gente ter encerrado mais um encontro, que eu espero que tenha sido vantajoso para vocês. Até a próxima, pessoal!